Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Esse é o BeMoveCast, o podcast da Academia BeMove. Antes de mais nada, eu vou pedir o que eu sempre peço para você: se inscreva no nosso canal, dá essa moral pra gente, curta esse vídeo para que ele seja mostrado aí para mais pessoas e ativa o sininho de notificação. Toda vez que a BeMove fizer um vídeo novo, você vai ser notificado, e aqui é só conteúdo de valor, é só conteúdo interessante para você, para sua saúde, para o seu condicionamento físico. E hoje a gente vai falar uma pessoa muito especial, de uma aula muito especial que tem aqui na BeMove. Na verdade, tem em todo o Brasil. Você já ouviu falar com certeza absoluta, que é o Spinning. A gente vai falar com o Marcelo Simões. Irmão, muito obrigado. Tudo em paz. Muito obrigado pela tua presença. E é uma honra te receber aqui. Te agradeço. E você é um cara que eu já conheço aí do dia a dia, da Academia BeMove, um cara que tem uma aula realmente requisitada, a galera gosta de participar, e a gente vai desenrolar sobre isso, até porque você é um cara, pelo que a gente já estava conversando em off aqui, você é um cara que é dos primórdios do spinning no Rio de Janeiro, né? Conta essa história um pouquinho pra gente. Sim, eu já participo da educação física tem quase 25 anos, quase o tempo que o CREF existe. E eu comecei na educação física um pouco por acidente, mas por amor mesmo. E a partir dali comecei evolução, trabalhando em academias, mas meio sem saber o que fazer. Até que um dia, na equipe 1, saudosa equipe 1 de Copacabana. Copacabana, porque tinha a equipe 1 de Ipanema, fechou, depois ficou só de Copacabana, e na saudosa equipe 1 de Copacabana aprendi muito ali dentro. E os professores tiveram o benefício de um curso de spinning. Foi quando o spinning chegou no Rio, Marcelo? Foi na época de 98, mais ou menos. Foi quando chegou no Rio de Janeiro? Foi quando chegou no Rio de Janeiro. E aí vocês foram os primeiros a fazer o curso? Isso. Então conta essa história, por favor. Na época tinha o Fábio Maranhão, que já faleceu prematuramente, mas esse sujeito conseguiu passar a essência do spinning. Então, a partir dali, o spinning ainda foi, né, teve muitas evoluções, mas dali eu peguei o gancho, foi, poxa, eu gosto de andar de bicicleta, eu uso bicicleta como meio sustentável. Então tem muitas coisas que eu uso na rua, no ciclismo de rua, que pode ser trazido pra gente para a sala de aula. Para a sala de aula. Maneiro. Então tem muitas posições que a gente usa, posição 2, posição 3, posição mais avançada. Por que eu faço uma posição mais recuada? Uma posição de banco, uma altura de banco perfeita. E isso tudo é o condicionamento para levar para a rua. Porque, na verdade, o spinning foi criado pelo Johnny D, que precisava fazer a travessia da América, do Race Across America. E na época lá, é inverno. Ele precisava fazer... Isso você está falando dos Estados Unidos. Década de 90 também. Anterior. Aí já foi anterior. Ah, tá. No Brasil é que ele chega na década de 90. Porque o Johnny G fez formatou essa bicicleta estacionária. E essa bicicleta estacionária é muito diferente dessa que a gente tem agora, tem muito menos tecnologia. Claro, evoluiu, né? E ele pedalava em casa, com aquela bicicleta estacionária, fazendo força, subindo em posições diferentes, colocando mais carga. Simulando a bike de rua. Simulando o percurso dele, da bike de rua, para condicionamento físico, para fazer a travessia dos Estados Unidos. Que barato. Maneiro, maneiro. Então, essa é a história dele. Aí ele formatou uma bicicleta, formatou um curso, deu aulas, e aí o spinning chegou definitivamente em 98 a 2000. Agora ele chegou no Rio de Janeiro. E eu fiz o aula com Fábio Maranhão. Perfeito. Essa história é muito maneira. Eu acho que a grande maioria, eu nunca tinha ouvido falar, eu acho que a grande maioria, que até que pratica o spinning, talvez não conheça essa história. E aí, ou seja, de um trabalho de treino que foi feito especificamente para que o atleta melhorasse sua performance na rua, ele acabou ficando um trabalho indoor, definitivo, e que as pessoas, muitas das que praticam o spinning, nem faz o ciclismo de rua, correto? E aí ele foi adaptado para dentro de academia. Eu queria que tu falasse um pouquinho disso. Exato. O spinning, ele tem uma pegada em que você se sente um pouco de ciclista, mas sem necessariamente precisa ter o equilíbrio da bicicleta. Não corre o risco da rua, de ser atropelado, ou de cair, ou de se distrair e o guidão virar e você cai. Então você não necessariamente precisa saber andar de bicicleta, mas você tem uma ótima ferramenta de condicionamento físico. Condicionamento físico. Porque através do spinning a gente tem várias formas, vários treinos. Tem treino intensivo só de montanha, tem treino simulando montanha, tem treino simulando só plano, tem treino simulando brincadeiras com a bicicleta, dando um tirinho, voltando. Da mesma forma que a gente faz na corrida, a gente faz no ciclismo.
E deixa eu te perguntar uma coisa, cara, assim, uma pergunta de leigo, mas é claro, o intuito do BeMovieCast é esse mesmo, é a gente conversar com o leigo, a gente conversar com o atleta da vida, com o atleta do dia a dia, aquele cara que não conhece da educação física, mas que se interessa não só pela parte de saúde, como a parte de performance também. E aí o spinning, o que a gente escuta por aí, é que é uma atividade das atividades aeróbicas, talvez a que mais queime caloria, uma das que mais queimam caloria. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa relação, do quanto o spinning ele é eficaz e o quanto ele é fundamental para quem realmente quer perder caloria, Marcelo. Bom, eu acho que a primeira coisa que a gente deve falar para queima de calorias é a vontade que o indivíduo tem, a determinação de atingir aquele objetivo. Seja musculação, seja corrida, seja uma aula de jump, uma aula de localizada, ela tem que querer. Então a gente vai partir do princípio da pessoa que realmente quer, da pessoa que realmente tem aquele interesse, que eu acho que é a maioria das pessoas que entram em academia. E a partir dali, a aula de spinning ela queima de 300 a 600 calorias, dependendo do tipo de treino. Haverá treinos em que a gente vai fazer um treino de montanha, a carga é muito maior, a intensidade, a cadência de pedalada é menor, mas não impedindo que existam alguns momentos em que eu tenha que acelerar contra a carga. E tem um momento de plano, que a gente fala de uma regularidade, que a gente chama de endurance, e que você fica sempre num giro muito alto, numa cadência muito alta. A respiração sempre vai ficar um pouco mais ofegante e a frequência cardíaca sobe nesse momento. E essa variação que você está falando de 300 para 600 em perda de caloria, em queima de caloria, ela vai variar tanto por conta do treino, igual você acabou de explicar, e também por conta da força de vontade do atleta, ou não é? São esses fatores. O treino, o tipo de treino, o atleta querendo e o atleta. Porque quanto mais idade, é diferente. Uma pessoa que tem um metabolismo muito mais acelerado, uma pessoa que já está desacelerando o metabolismo. E de outras substâncias que ele faz uso. Por exemplo, o mate, o chá mate, o café com canela. O que o mate ajuda? Termogênicas. Ah, legal, então, cara. Então, se o indivíduo faz uso de uma substância termogênica, não estou falando dos artificiais, estou falando até mesmo dos naturais. Gengibre é termogênico. Mas aí, Marcelo, só uma dúvida, que é uma dúvida para qualquer um também. Eu particularmente, eu sou um cara que eu uso café, eu bebo café todo dia de manhã e o mate eu tomo de vez em quando também, eu tenho o hábito, sabe? Mas isso não tem nada a ver antes do treino, não. Ou seja, é o cara que toma no dia a dia, aquilo já vai ajudar. Ele não precisa especificamente tomar aquele café antes do treino. Não, é um hábito. Na verdade, é o hábito. Ah, legal. Então, o que faz Bacana. a pessoa perder peso é o hábito dela. A regra é muito simples. Você deve ingerir menos e gastar mais. Não tem uma regra diferente. É igual dinheiro, né, Marcelo? Se ganhar o dinheiro Exato. E gastar mais do que ganha, vai ficar devendo. Se a pessoa fica parada em casa e realmente diminui a quantidade de calorias ingeridas, ela vai emagrecer. Se a pessoa não está parada em casa, continua no mesmo ingestão de calorias e eleva o gasto calórico, ela vai emagrecer. Perfeito. Se ela faz os dois. Perfeito. Muito legal. E outra coisa, Marcelo, e a ligação do spinning com a musculação, né? Porque geralmente as salas de spinning, elas estão dentro de academias de musculação. Então há uma correlação, digamos assim. O cara deixa o aeróbico para fazer ali na esteira, no spinning, e vai fazer a musculação propriamente dita. Qual é o segredo assim do antes e do depois? Ou seja, é melhor talvez a pessoa treinar a musculação primeiro e fazer o spinning depois, ou ela pode fazer o spinning antes e treinar a musculação depois? Eu estou falando para a pessoa que quer emagrecer, que quer perder a caloria. O que é mais indicado ou isso não influencia nada? Na verdade, o gasto calórico, a perda de peso, ela está muito influenciada ao tipo de treino que você está usando. Na musculação, a gente também tem treinos de perda de peso. Então, uma coisa associada à outra. Muita gente prefere malhar antes e fazer o cardio depois. Aí você considera o spinning como cardio. Tem pessoas que gostam de fazer o spinning por uma questão de sensação pessoal, de satisfação pessoal. Eu posso afirmar, experiência que eu já usei. Num treino de spinning, se você faz bem o spinning,
você desce para musculação, a sua carga diminui mais ou menos 20%. Carga que você vai aguentar lá? A carga que vai aguentar, você vai aguentar em mais ou menos 20% menos. Entendi. Certo? Se você faz ao contrário, você faz o seu treino de musculação perfeito, com toda a carga possível, e vai para o spinning, o seu spinning se perde em 50%. Então, de qualquer forma, ou seja, talvez então o mundo ideal é para a pessoa que pudesse, que ela fizesse em horários totalmente diferentes. Digamos assim, que ela pudesse malhar de manhã e fazer um spinning lá no final do dia. Seria o ideal? Seria um mundo perfeito. Um mundo perfeito. Nem todo mundo consegue, né? Pelas atividades, pelo dia a dia, pela correria. E mais uma pergunta, Marcelo. A pessoa que por exemplo, que quer ter fazer um treino de perna mais específico para ganhar massa na parte, nos músculos, membros inferiores. O spinning, ele ajuda nisso? Não tem relação nenhuma? Só vai entrar mesmo no cardio ou vai entrar mesmo também no desenvolvimento do músculo? Ele atrapalha um pouco na hipertrofia. Atrapalha realmente, sim. Então, porque o spinning, você tem quebra de fibra muscular e a proteína. E você precisa, é um trabalho totalmente contrário, né? Então, você quer hipertrofia, você não pode queimar a massa muscular. Que é justamente o que a gente está ali no spinning. Você está ali se movimentando o tempo inteiro, com uma carga mais ou menos, não uma carga tão pesada, porém, você não pode fazer um trabalho de hipertrofia com o spinning. Aí, o spinning é aconselhável um spinning mais leve, um treino mais leve, só que ele é uma atividade coletiva. Geralmente, nas salas, vem uma periodização, uma programação. Olha, hoje vai ser montanha, amanhã vai ser um fartlek. Fartlek é uma brincadeira com várias manobras. Amanhã você vai ter um treino de endurance. Então, a pessoa que está fazendo hipertrofia, ela precisa escolher exatamente qual o treino. Legal. E nunca fazer num dia que vai treinar perna, né? Então, né? Exatamente. Nunca. Agora, a respeito de idade, a respeito de gestantes, o que é aconselhável e não é aconselhável? Eu pergunto idade porque às vezes a gente tem aí pessoas idosas que talvez tenham curiosidade de fazer aula. É aconselhável, não é aconselhável? A gestante também, como é que fica esse grupo todo aí em relação ao spinning? Vamos falar primeiro dos idosos. Nos idosos, a gente já sabe que ele tem alguma patologia. A gente já sabe que vai ter algum problema joelho, algum problema quadril. Tecnicamente, o idoso já é propenso a ter isso, né? E no spinning, pela mecânica da bicicleta, ela tem uma roda de inércia. Tem bicicleta, depende da bicicleta, pode variar de 15 quilos até 60 quilos, que é o que mantém essa roda se mexendo, e ela leva o nosso pedal. O grande problema do spinning é retirar a carga e deixar que a roda faça o trabalho por você. Não porque você pedala, porque a primeira pedalada sempre vai ser a sua, mas a segunda, que vem o pedal por trás conduzido a sua perna, essa sim é que vai machucar o seu joelho, fazendo microlesões uma atrás da outra. E aí, somando uma na outra, significa um joelho doendo ao final do treino. Então, a gente pode falar que os idosos têm que tomar muito cuidado em relação à carga. Eu sempre nas aulas que eu ministro digo, é muito mais fácil você controlar a carga da bicicleta do que controlar o seu peso, que a bicicleta já está descontrolando. Nosso peso varia de 50 a 80 quilos, dependendo do indivíduo, né? Perfeito. E a bicicleta só tem 20 quilos. É muito mais fácil eu controlar 20 do que controlar o meu peso de 50. Perfeito. Então, ou seja, não é proibido, mas os devidos cuidados precisam ser tomados na terceira idade. E as gestantes? A gestante, a gente tem a janela e que justamente as gestantes não devem fazer muita atividade extenuante. O spinning mexe muito com o psicológico da pessoa. Ela quer fazer. Ela tem vontade de fazer. É desafiador. Então, aquela janela da gestante, em que ela pode perder o bebê, não é muito aconselhável. Mas, passada essa janela, o médico autorizando, tudo bem, ele vai dizer qual a intensidade da frequência cardíaca, qual tipo de treino vai fazer, mas nada impede, como qualquer outra atividade física. Eu já vi gestante correndo, fazendo atividade localizada. E quando a gente fala de criança, de adolescente, a partir de qual idade é indicado para começar um treinamento de spinning, para entrar nessa vibe maneira aí do spinning? Eu diria sempre livre. Livre. Livre, com os mesmos cuidados que a gente toma com qualquer indivíduo.
Tem algum problema de joelho? Não. Tem algum problema cardíaco? Não. Tem algum problema quadril? Não. Lombar? Não. O médico liberando ou uma avaliação física na academia já é suficiente. Agora, crianças, problema nenhum, desde que tenha altura suficiente para se encaixar no equipamento. Isso a gente não está falando de criança. Eu conheço gente com mais de 20 anos que simplesmente tem uma estatura baixa e consegue alcançar o pedal. Verdade. Porque é feito para a maioria. Marcelão, pô, maneiríssimo papo. Eu gostaria de, antes da gente terminar aqui, para que você fizesse um convite aí, não só pro morador da Barra da Tijuca, pro morador do Recreio, onde fica a Bimove, mas o convite para que as pessoas de todo o Brasil possam praticar essa modalidade que é tão interessante, que faz tanto sucesso e, como você falou, desde os anos 90, a gente não entra em nenhuma academia, eu acho que no Brasil inteiro, que não tem essa modalidade. Então, faça um convite para quem ainda não conhece esse esporte que é maravilhoso. Sim. Gente, a nossa função aqui, dando aula de spinning, dando aula de bike, é justamente tentar trazer você aqui para o spinning, para pedalar com a gente, com um som bom, com uma música agradável. A gente vai tentar acertar o máximo, ser o mais assertivo possível dentro da playlist musical. E venham, porque o gasto calórico é certo. A vontade vai ser dada pelo professor. E quanto mais o professor recebe a vontade de vocês, mais ele tem vontade da aula. Essa é a nossa troca. E aí cria-se um clima bom, um olha para o outro, dizendo, estamos fazendo em grupo. Estamos participando de uma energia em grupo. Estamos participando de um grupo que é diferente da pessoa que está sentada no sofá. Você já se diferencia. Então vem para o spinning. Verdade, e eu vou te falar uma coisa, cara, a sua aula especificamente, eu já falei aqui para você em off, estou falando aqui, é uma aula maneiríssima. Se você, por um acaso, está assistindo a gente, mora perto, mora no Recreio dos Bandeirantes, mora na Barra da Tijuca, venha conhecer a Academia Bimove, vem fazer a aula de spinning do Marcelo, que é maneiríssima, a energia lá em cima, ó, vou te falar. O cara não é só bom professor, não, ele é bom de playlist também, só musicão maneiro. Marcelão, muito obrigado. Obrigado a você. Muito obrigado pelo carinho aí, pela participação. E ó, vou pedir mais uma vez, antes da gente encerrar, para que você se inscreva no canal da Academia Bimove, curta esse vídeo, se possível também pega o link desse vídeo, joga aí nos seus grupos de WhatsApp, de Telegram, de Facebook, espalha para geral que isso aqui é qualidade de vida de verdade. Ó, e não esquece de de marcar aí, de ativar o sininho de notificação. Toda vez que tiver vídeo novo, vai aparecer para você. Muito obrigado e tamo junto, hein? Spinning na veia. Obrigado, bate-papo.